Olá pessoal, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando desse projeto extraordinário do Observatório Social do Brasil. É uma alegria e uma honra para mim. Meu nome é José Guimarães, eu sou especialista em compliance, tenho um histórico de atuação de implantação de sistema de gestão integrada de compliance e hoje eu tive essa oportunidade de estarmos aqui para podermos falar sobre os pilares de compliance, entre os quais o Código de Ética, que é o principal documento de compliance. Compliance, como vocês sabem, significa estar de acordo com a ética, normas, políticas e procedimentos, com a finalidade de prevenir, detectar e punir atos de corrupção, atos que vão em desacordo com as legislações e também, principalmente, atos que vão em desacordo com o próprio Código de Ética da organização, suas políticas e procedimentos, com a finalidade de mitigar os riscos de corrupção que eles geram, gerando uma vida longa à empresa. Então, dito isso, o que nós temos em relação à compliance? Primeiramente, como vocês sabem, como todos nós sabemos, o ponto principal para a implementação do programa de compliance é o apoio da alta administração. Esse apoio, ele se dá, evidentemente, de uma maneira efetiva, com a integração completa em termos de budget, em termos de autoridade, em termos de autonomia, para que o compliance officer, ou o gestor, ou o implementador de compliance possa desenvolver esse trabalho de uma maneira autônoma, de uma maneira eficaz. Esse trabalho ele se inicia fundamentalmente pelo Código de Ética. O Código de Ética é o principal documento que abarca, que contempla e que estabelece os paradigmas que vão nortear todos os demais elementos, todos os demais documentos, todas as demais políticas, as normas, procedimentos e os registros da organização, da empresa com a qual você está buscando desenvolver esse projeto de implantação de compliance. Esse processo ele é muito interessante porque ele nos denota uma série de fatores de resgate de qualidades, de valores que a própria organização tem. Como todos nós sabemos, existe uma máxima que diz que o que o pai faz, o filho faz, não é verdade? Então, dentro deste paradigma de identidade, o código também reflete isso, né? Desta maneira, ele contempla e precisa contemplar esses elementos de composição que reúnam todas essas diretrizes e princípios. Isso é a base. Nós construímos um programa de compliance assim como construímos uma casa. Nós costumamos dizer que a base desse programa é o Código de Ética, que vai permear, que vai sustentar, que vai orientar e dar todas as diretrizes em termos de conduta para que a identidade do grupo, para que as visibilidades e as necessidades e as características desses programas sejam implementados e assumidos de uma maneira completa pela empresa. A importância da análise inicial em relação ao código, ela precisa ser feita já vislumbrando a abrangência desse código. Como vocês já devem ter visto um código, em primeiro lugar ele tem a composição de uma carta da presidência da empresa, da autoridade máxima da empresa, que vai comunicar a todos os funcionários, aos stakeholders, aos colaboradores, aos acionistas, à comunidade em geral, aos parceiros de negócios e ao próprio governo e os clientes, todas as diretrizes éticas que a empresa tem e está propondo para que esse código seja eficaz. Então a abrangência do código precisa ser essa. Ele precisa estar contemplando as interfaces de relacionamento com esses diferentes stakeholders, internos e externos. Claro que isso, evidentemente, em primeiro lugar, ele subordina os acionistas, subordina toda a estrutura organizacional, todos os colaboradores e, principalmente, evidentemente, aqueles parceiros de negócio que são mais associados. Mas também ele precisa estar contemplado nessa abrangência a própria comunidade, a própria sociedade e, principalmente, também os fornecedores, porque nós sabemos que hoje os riscos que o terceiro fornecedor ele implica é muito grande. Como nós sabemos que a linha de corrupção ela trouxe uma coisa que se chama responsabilidade objetiva.
Como é que acontecia antigamente? Antigamente existia uma subjetividade na responsabilização por atos antiéticos. Hoje não existe mais isso. Hoje a lei anticorrupção ela trouxe uma responsabilidade objetiva, onde basta que a autoridade confirme que poderia haver algum tipo de vantagem, né, para a empresa, essa responsabilidade ela já se consuma imediatamente. Então, essa é uma preocupação muito grande, por isso que, dentro do Código de Ética, nós temos que também ter um capítulo especial para o tratamento de fornecedores. Bom, avançando em relação aos pontos importantes e objetivos do Código. Em primeiro lugar, você tem que estabelecer os princípios e valores da empresa, do grupo, na parte introdutória do seu Código de Ética. Isso é muito importante porque você resgata valores que muitas vezes não estão sendo citados há muitos anos. Uma experiência minha pessoal, num momento de implantação de Código de Ética, no primeiro treinamento, eu chamei o principal executivo, o mais antigo, para fazer a iniciação, a abertura desse treinamento, como deve ser, com o apoio da alta administração. É o principal líder que abre o primeiro treinamento para a alta direção. Ele se emocionou completamente com isso. Por quê? Porque ele se lembrou de quantos anos ele trabalhou naquela empresa e toda a trajetória que ele estabeleceu de luta para que a empresa fosse construída com ética, com dignidade, com trabalho. Isso é muito importante, porque esses valores, como o direito à privacidade, dignidade, respeito, a lealdade e principalmente honestidade e responsabilidade, são valores latentes nos nossos empresários, nós sabemos. E muitas vezes eles são esquecidos ao longo do tempo. Então, essa é uma importante meta, estabelecer nesses objetivos iniciais, para que isso seja avançado dentro do próprio Código. É claro que também, evidentemente, o Código ele vai contemplar outras interfaces, essas legislações aplicáveis em relação à lei anticorrupção, às prevenções de lavagem de dinheiro, relacionamento público-privado e privado com privado, né? Eu costumo dizer o seguinte: o Código ele tem que estabelecer esses paradigmas de uma maneira ampla, porque ele propugna, antes de mais nada, uma cultura de ética e integridade. Ele não está preocupado em estabelecer relacionamento ético só entre o público e o privado. O Código ideal é aquele que estabelece um relacionamento ético independente das relações que ele permeia. Principalmente público e privado, claro. Porém, privado com privado também. As relações dos seus stakeholders também devem ser absorvidas como seus objetivos. Os documentos formadores do Código de Ética, ele é um documento mãe. Nós costumamos fazer uma comparação entre a nossa Constituição Federal e as legislações que estão abaixo da Constituição Federal. O nosso Código de Ética, que bem estruturado, tem a mesma função e tem a mesma posição de relevância. Ele dará origem às políticas de relacionamento com o poder público, políticas de brindes, hospitalidades e entretenimento, política de doações, contribuições filantrópicas e outras políticas. Ele definirá os valores e definirá os aspectos punitivos também por atos que vão em desencontro ou que vão ser estabelecidos e identificados através de uma investigação que vão estabelecer uma diretriz exata daquilo que deve ser feito. Então, a vantagem do Código é justamente essa, porque ele traz princípios éticos da empresa e consegue definir como um paradigma de avanço todos os aspectos em relação à questão da fraude e principalmente as proibições. Quais proibições? Aquilo que não se deve fazer. Então, o que eu costumo dizer é que hoje nós temos a necessidade de estabelecermos limites nas nossas relações. Isso é muito importante para a empresa, porque os atos de corrupção dentro das empresas, eles ocorrem de uma maneira endêmica ou às vezes sistêmica. Números mundiais que nós temos, eu poderia dizer para vocês que 5% do faturamento bruto de qualquer empresa, ela se perde em inaplicabilidade de normas, políticas, procedimentos, erros de operação, desperdícios e também fraudes e também vantagens indevidas e própria corrupção. Essa é a razão pela qual os princípios da empresa e do seu grupo empresarial, eles precisam estar mergulhados no combate à prática de atos que alimentam a corrupção.
Ou também combatendo também a prática ilegal de concorrência desleal, a prática ilegal de pirataria, de sonegação fiscal, de contrabando, todos os aspectos ligados ao compliance, né? Eles devem estar contidos no nosso código. Essa é a relação. Evidentemente que uns com mais importância, outros menos, mas tudo isso tem que estar contemplado, inclusive o próprio nepotismo, né? O nepotismo, como todos nós sabemos, que é um favorecimento à contratação de parentes em detrimento da contratação de pessoas mais qualificadas, que é uma coisa comum numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade mais informal, onde as empresas têm um tamanho pequeno e médio. E qual é o problema em relação a isso? Isso precisa estar contemplado. As capacidades intelectuais, profissionais, precisam estar sendo mais valorizadas do que os aspectos de favorecimento à contratação de parentes, por exemplo. E isso é muito importante. Por que eu digo isso? Porque senão o que acontece são as relações ficarem prejudicadas, o aspecto profissional da empresa ficar prejudicado, e isso gera uma má gestão. A má gestão, infelizmente, é decorrente de um processo de falta de governança. E a governança precisa estar mergulhada dentro de uma visão de compliance. Os aspectos de poder, de discricionariedade dessas interfaces de governança precisam estar também contidos no código. Vai melhorar o ambiente de trabalho no exercício do cargo e da função. Por quê? Porque, em primeiro lugar, os colaboradores, eles não devem usar o cargo, nem a função, nem a posição ou influência a fins de obter qualquer tipo de favorecimento. Qualquer tipo. Nem deve realizar, exigir ou aceitar qualquer tipo de pagamento impróprio, duvidoso ou ilegal, muito menos ilegal, com vista a favorecimento e concessão de benefícios e privilégios ou vantagens que estejam em desacordo com a legislação. Evidentemente, isso é muito importante. É um paradigma inicial dentro do ambiente de trabalho no exercício do cargo e da função. Essa é a sua terceira página do seu código. Ela já estabelece de que maneira o seu colaborador, e diga-se de passagem, o seu colaborador é o presidente da empresa, são os diretores, são os funcionários, do mais alto nível ao funcionário mais simples que você tenha dentro da sua organização. Ele precisa estar comprometido com esta cultura. Ele precisa estar limitado com essa definição. De que ele jamais poderá usar o cargo dele em vantagem própria. Essa é uma realidade. É importante estabelecermos essa ciência para que todos estejam completamente conectados a essa cultura. Isso, evidentemente, traz um ambiente de trabalho muito mais adequado, de transparência, de qualidade e de produtividade, que é o que diferencia uma empresa compliance de uma empresa não compliance. Outro ponto, avançando no relacionamento com os colegas. No seu código, você vai precisar prever também que os seus colegas eles devem agir de que maneira? Com cordialidade. Evidentemente, independente da hierarquia, tem que haver um respeito entre as diferenças, evitando-se julgamentos preconceituosos e falsos testemunhos. Os ambientes de trabalho mergulhados em disputas, mergulhados em atitudes não compliance, mergulhados em processos de difamação ou, como é que se diz, em diz-que-me-diz-que, são ruins para qualquer organização. E o compliance, o seu código, ele vai contemplar isso, ele precisa contemplar isso. Como é que ele dá uma resposta a isso? Que as pessoas possam entender que elas têm que tratar as suas diferenças diretamente, a portas fechadas, preservando uma a outra de uma maneira cordial, de uma maneira ética, de uma maneira íntegra, de uma maneira a resolver as questões para que isso possa gerar uma convergência. Que o que é mais importante num ambiente compliance? É justamente a convergência com o respeito mútuo. Isso deve estar previsto no seu código, no que tange ao relacionamento com os colegas. Outro ponto importante, que evidentemente precisa estar previsto, é a completa definição de atitudes não preconceituosas. Esse é um ponto importante que nós estamos vivenciando situações hoje em dia muito delicadas, né, ligadas a preconceitos, ligados à raça, ao sexo, à cor, à idade, ao estado civil e à própria religião. E isso precisa estar contemplado no código. O código ele deve definir que não serão toleradas nenhum tipo de discriminação. Elas devem ser conectadas e devem ser tratadas de uma maneira condigna, de uma maneira ética. As pessoas não devem se submeter, muito menos a assédio, qualquer tipo de assédio moral ou assédio sexual. Isso é um ponto muito importante para nós de compliance. E o seu código ele precisa trazer isso.
É um aspecto humano das relações que vão ser assimilados como uma resposta que você está dando para várias situações, para você mitigar essas situações, para você trazer o compliance para que haja uma solução dessas situações, evitando essas situações. As pessoas precisam estar sendo informadas. Muitas vezes é necessário uma reeducação. Por isso que é importante você não simplesmente entregar o seu código. Antes de mais nada, você tem que treinar 100% do seu efetivo no código. Isso é muito importante. Após o treinamento, sim, as pessoas receberão o código, definirão, assinarão como recebido, ciente e recebido, depois desse treinamento. O que eu costumo dizer é o seguinte, que é uma falsa ilusão achar que você emite um código de ética ou mesmo qualquer situações que você vai fazer e define e entrega para a pessoa, subentende-se naturalmente que a pessoa já vai estar ciente. E não é assim. Não é assim porque nós somos brasileiros, não. Não é assim em lugar nenhum do mundo. Tem culturas mais conectadas, tem culturas menos conectadas, mas a realidade que o compliance nos traz é justamente a importância desse treinamento, desse programa de treinamento em relação ao próprio código. E isso vai gerar maturidade. As pessoas vão entender que a utilização de equipamentos, por exemplo, da empresa, são para atividades da empresa, como, por exemplo, e-mails, celulares, relacionamentos ligados à utilização de impressoras, ligados a redes sociais, por exemplo. O que nós temos que entender com relação ao código conectado ao compliance? Que a pessoa abre o seu notebook de manhã, ela vai receber uma mensagem, olha, bom dia, este equipamento e todos os softwares, hardwares do seu e-mail são de propriedade da empresa. Isso é uma mensagem de compliance. Isso está previsto pelo código. Por que isso é importante? Para as pessoas entenderem o comportamento profissional que o compliance traz. Um comportamento ético, íntegro, sistêmico, né? Conduzido pelo código, que define que a utilização dos equipamentos da empresa são exclusivamente para o uso da empresa, isso é muito importante. Isso você mitiga uma série de problemas posteriores e, além do que, você aumenta a produtividade e também estabelece um paradigma de maturidade de utilização dos seus próprios recursos. Essa é a razão pela qual esse ponto no código é importante. Outro, avançando em relação aos próximos itens, vamos tratar de conflito de interesse. Conflito de interesse significa agir ou decidir em benefício próprio ou de terceiro em detrimento do benefício da empresa. Agir em benefício próprio, desvalorizando ou preterindo a empresa, está errado. Isso é importante que o seu código esteja prevendo. Conflito de interesse, qualquer conduta pessoal que pode prejudicar a imagem também da empresa. Não é porque você está fora da empresa, você está com um crachá da empresa, você representa a empresa. Essa necessidade, dessa consciência de que você não coloque os seus interesses pessoais na frente dos interesses da empresa é muito importante. A empresa ela é uma organização que ela existe para ter um fim. Ela produz, ela gera emprego, ela tem uma finalidade de alavancagem, é óbvio. Quanto mais você preservá-la, mais você preservará o seu emprego. Essa visão de maturidade que o código traz através do compliance, ela vai tornar você um profissional maduro, um profissional capaz de dizer não a situações, muitas vezes, dentro da organização, que são relativizadas como situações de conflito de interesse que as pessoas nem percebem que são conflitos de interesse. Por isso o código tem que vetar que os colaboradores coloquem os seus interesses pessoais na frente dos interesses da empresa. É óbvio. Senão, o que acontece? O que acontece é um prejuízo não só da empresa, mas de si mesmo e também do seu colega que está do teu lado. No final do dia, atos desse tipo geram questões ligadas à corrupção, inevitavelmente, que podem prejudicar a imagem da empresa, que podem prejudicar a reputação da empresa, que podem, inclusive, gerar um prejuízo muito grande para a empresa. Nós sabemos aí, todo dia nós acompanhamos nos noticiários da televisão processos de investigação, processos de punição, empresas sendo expostas em decorrência de conflitos de interesse, tá certo? Outro ponto importante que já conectado ao conflito de interesses, proibição de qualquer tipo de vantagem pessoal. O colaborador ele não deve, não pode solicitar, provocar ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, doação
para si ou para outro em decorrência de qualquer atividade que ele exerça para terceiro, para o cliente, para o seu stakeholder, muito menos para o seu adversário comercial, né? Ou concorrente, melhor dizendo. Então tem que haver uma limitação. O que significa essa limitação? É a limitação que trata de brindes, que trata de benefícios e trata de assuntos ligados a viagens, a participação em eventos e festas. Toda essa política de brinde, hospitalidade, entretenimento, ela precisa ser introduzida também no código. É claro que as políticas elas vêm depois. O código ele tem que limitar isso de uma maneira objetiva, né? Normalmente a sugestão que nós utilizamos é limitar esses valores de brindes em R$100. Isso é muito importante. Você definir aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido, para que as pessoas entendam a finalidade desta limitação. Esse é um assunto que gera polêmica, principalmente quando se fala de jantares de executivos, de jantares com clientes. É muito simples. Qual é a visão tua como operador de compliance que vai multiplicar esse treinamento, que vai capacitar pessoas? É muito simples. Aquele que não consegue dizer não a um pagamento de um jantar, ele não vai conseguir dizer não a situações muito mais valorosas ou de valores maiores. Por quê? Porque o compliance ele não está preocupado só com o valor, ele está preocupado com a imagem. Não basta você ser, não basta você mostrar, você tem que comprovar. Então essa realidade hoje, nova para nós, de preocupação com a reputação, trazida após todo esse processo mundial de propugnação de normas e também de legislações internacionais de combate à corrupção, que geraram no Brasil toda a Operação Lava Jato e também a propugnação da lei anticorrupção, elas se preocupam com justamente a imagem e a reputação. Essa é a nossa necessidade de nos preservarmos. Então, com relação à questão dos brindes, é muito mais para que esse fornecedor, essa pessoa que está dando esse brinde, entenda que nós não temos nenhum interesse em vantagem pessoal em relação a isso, é que ela fique ciente disso. E da mesma maneira, a empresa para com os seus stakeholders de fora. A empresa ela não pode, não deve e jamais é adotada uma conduta ética quando ela propugna favores indevidos, quando ela excede em relação a participações ou brindes para terceiros. Isso nós sabemos a história disso, o que gerou e quais são os mecanismos de corrupção que trazem ou estão por trás desses comportamentos. Então esse comportamento deve ser completamente proibido pelo Código e a limitação de política de brinde, hospitalidade e entretenimentos deve gerar em torno de R$100. Claro que cada segmento tem as suas especificidades, mas o mais importante é você ter esta limitação. Isso vai ser um norte para você como operador de compliance, para que possa estar definindo esse paradigma. Em relação à questão do relacionamento com as mídias, também deve fazer parte do seu código. Como é que o seu colaborador vai se relacionar com as mídias sociais? Hoje nós sabemos a velocidade da informação, estamos aqui inclusive num processo de multimídia, isso gera um efeito, gera reflexos, gera consequências. Então o seu colaborador ele tem que entender que ele não tem autorização para conceder entrevista, por exemplo, para publicar artigo ou qualquer outra forma de manifestação pública em nome da organização, em nome da empresa. Por que é importante isso? Porque você tem que ter uma política de comunicação. Você é uma empresa que está construindo o nome da empresa com essa visão de compliance, essa visão sistêmica de implantação de compliance. Isso gera, evidentemente, um cuidado maior, é óbvio. Porque se você está exposto na mídia, já tem algum processo de investigação, mais ainda, tá certo? Mas se você não tem e está construindo essa imagem, a preocupação com a comunicação é muito importante. Então o seu funcionário, ele tem que entender que existe um mecanismo profissional que está tratando desta assessoria de imprensa, desta relação e desta comunicação. Claro que hoje já é mais comum, nós temos agências, temos sistemas, temos dentro das empresas os próprios departamentos de marketing de comunicação e dentro da equipe de compliance é importante que você tenha também uma pessoa da área de comunicação. Nós sabemos que uma boa equipe de compliance ela é multidisciplinar. A equipe de compliance que geralmente eu estou acostumado a compor
tem uma presença de um comunicador, uma pessoa um profissional da área de marketing, assim como também tem engenheiros especialistas em normas, políticas e procedimentos, como também tem profissional especialista em comunicação, de tecnologia de informação, de investigação, então assim sucessivamente. Mas a sua preocupação como propugnador dessa cultura e também de divulgador do código e de treinador daqueles que estão implementando e construindo um bom código, você tem que fazer menção a essa relação com a mídia, para que o seu profissional esteja capacitado a declinar em caso de algum convite que ele tenha e encaminhe para que a empresa dê o tratamento necessário pelo profissional, ou pelos profissionais, ou pela agência, ou pela assessoria de imprensa que ela tenha contratado para isso, tá certo? Isso é importante. Respeito à legislação e à integridade nos negócios é o núcleo mais pesado do seu código de ética. Ele define exatamente como delito empresarial o risco à imagem e proibição absoluta qualquer tipo de atitude que configure crime. Quais são essas atitudes mais comuns? Evidentemente que, em primeiro lugar, qualquer colaborador ele não deve se submeter a situações que configurem conflito de interesse, como pagamentos e recebimentos questionáveis. Em primeiro lugar, é óbvio. Se você tem uma legislação anticorrupção que está muito preocupada com esse relacionamento ou com uma situação que possa gerar alguma dúvida em relação ao contrato ou em relação ao pagamento, você tem a obrigação de estabelecer um questionamento, sim, é muito importante. Todos os sistemas dentro da empresa, não só as áreas, mas o próprio comportamento do colaborador, ele precisa ficar atento. Há empresas inexistentes, a serviços que não têm uma comprovação adequada da sua realização. Isso faz parte do respeito à legislação e à integridade dos negócios. Todos os colaboradores têm que estar cientes que eles não podem descumprir a lei. E é muito importante isso. Não é só o colaborador, presidente da empresa, mas todos os subordinados, fornecedores, clientes, inclusive o poder público. Por isso que é importante que o seu código, ele seja um código também mostrado para fora da empresa. É importante que você também mostre o seu código no seu site. É importante que as pessoas conheçam o seu código, os seus valores. Isso é muito importante. Isso também é uma ferramenta muito eficaz no combate a processos de corrupção, principalmente do ponto de vista preventivo, evidentemente. Então é expressamente proibido patrocinar, participar ou tolerar práticas ilegais. Ponto final. É isso que você tem que deixar claro para o seu público interno e para o seu público externo. Tá certo? Claro que para o seu público externo você vai também ter, por exemplo, o código de fornecedores, que é um passo a mais dentro do processo de construção dos documentos de compliance, entre outros fatores. Por isso que é importante você ter um compliance que não é só de dentro para dentro da empresa. Ele precisa ser um compliance de dentro para dentro e de dentro para fora da empresa. Porque muitas empresas têm um compliance forte, mas que ninguém conhece, que ninguém tem acessibilidade, que não tem uma reputação, que não conhecem os implantadores, porque também não foram permeados. Isso é ruim, é um desperdício de dinheiro, ok? Vamos avançando em relação ao relacionamento com o setor público ou privado. O Código de Ética ele precisa contemplar esse aspecto muito importante de relacionamento público e privado. Relacionamento com representantes do poder público e empresas públicas, eles devem estar pautados em quê? Na legalidade, na ética e na transparência. É muito importante você ter um procedimento para se relacionar com essas pessoas, que hoje são pessoas que, evidentemente, implicam em risco, é natural. Já que a lei anticorrupção ela estabeleceu uma responsabilidade objetiva, ela transferiu para as empresas a necessidade de atenção, de vigia e também de cuidados em relação a esse aspecto de relacionamento com o público. É necessário que você seja cauteloso, que você contemple no seu código de ética limites dessa relação. Claro que isso também depois definidos mais longamente nas políticas e procedimentos. Eu costumo dizer, quem tem políticas e procedimentos para se relacionar com o poder público, raramente vai se colocar em risco. Por quê? Porque ele vai estabelecer um padrão de relacionamento até do ponto de vista de ritualismo de uma reunião, por exemplo.
com lista de presença, com a presença de 2 pessoas na sala, com a pauta mínima de 1 minuto de compliance, para que nada ou qualquer situação de tentativa de pressão ou, eventualmente, de algo que não seja ético ou compliance, seja proposto por esse ente público, não é verdade? Outro ponto importante em relação aos colaboradores e terceiros, eles não devem aceitar pleitos ou provocar ou sugerir qualquer tipo de ajuda financeira, pagamento de taxa de urgência, gratificação, prêmio, comissão, doação, presente ou vantagem pessoal de qualquer espécie aos representantes das empresas privadas e públicas, tais como clientes, fornecedores e parceiros de negócio. A intenção e a visão do seu código de ética, ela deve estar permeada num relacionamento de completa e absoluta proibição desse tipo de comportamento. Não só em relação ao público, mas em relação ao privado também. Não sei se vocês sabem, mas o nível de aspectos corruptivos de relacionamentos privados e privados também é muito elevado. Então o código ele também deve absorver, ele deve contemplar esta proibição. Principalmente em relação a esse tipo de relacionamento, que não é muito tratado hoje. Por quê? Porque as pessoas estão um pouco mais preocupadas com a lei anticorrupção, que estabelece relacionamento entre público e privado. Mas o seu código, ele deve avançar, ele não está limitado. Você deve propugnar a realização e as atitudes éticas, as atitudes honestas e sinceras, francas, gerencialmente bem tomadas, com base nessa cultura, porque é bom. Porque você entendeu o valor agregado que significa isso e, principalmente, a dinâmica de valor, não só do ponto de vista de ambiente profissional, mas de aumento de produtividade. Fora, evidentemente, o aumento da visibilidade positiva, fora, evidentemente, da credibilidade financeira, da credibilidade social, que gera um comportamento ético. Não se esqueçam, um comportamento ético, ele jamais é esquecido. Contrário ao senso, um comportamento antiético, ele é relativizado, mas o comportamento ético as pessoas não esquecem, elas valorizam, elas lembram. Essa é a importância de você estabelecer em relação ao seu colaborador essa limitação e proibição de qualquer tipo de possibilidade dele se colocar em risco nesse relacionamento com o público. E no relacionamento privado, mais ainda, é muito mais fácil você tratar nesse aspecto, por quê? Porque implicam interesses comuns da empresa. Então aí você tem também que tomar esse cuidado. Facilidades para o exercício das atividades profissionais ou empresariais podem também comprometer, né? Nós sabemos que, evidentemente, um grande diretor de uma estrutura de compliance, de uma grande empresa, ele foi prejudicado por uma situação que até uns pensam que seria banal. O fato da filha dele, por exemplo, estar trabalhando numa prestadora de serviço dessa empresa, como uma estagiária. Quer dizer, do ponto de vista natural, racional, não teria problema. Mas do ponto de vista de compliance, tem problema. Sabe por quê? Porque o compliance ele se preocupa com a visibilidade, com a imagem. E é por isso que é importante essa atenção específica em relação à questão da imagem. Organizações públicas, tome o dobro de cuidado. Porque se você tiver ritualismo e procedimento, você vai estar mitigando muito o seu risco. E o código tem que contemplar isso. E em relacionamento aos privados, você absolutamente também tem esse paradigma de proibição, para que isso fique muito claro. Eu acho que, dito isso, vamos analisar um ponto importante que deve estar contido no seu código também, que é a responsabilidade socioambiental. Muitos códigos deixam de contemplar esses aspectos, mas eu sou muito favorável e em todas as palestras que eu ministro, eu entendo que tem que haver sim um capítulo específico para que haja uma promoção e uma conscientização de todos os colaboradores em relação às ações de proteção ao meio ambiente. Evidentemente que isso é uma realidade hoje, as empresas precisam estar conectadas a essa cultura, porque é uma questão não só de maturidade, mas também de visibilidade e também de futuro, né? Todas as atitudes compliance, elas podem ser permeadas em todas as áreas da empresa. E esta é uma área que eu denoto uma área estratégica, né? Hoje nós temos, por exemplo, empresas que já se dedicam muito a esse tipo de preocupação,
também tratam esses investimentos em ONGs, investimento em iniciativas, em projetos construídos com esta finalidade. Por quê? Porque faz parte do processo de maturidade da empresa. E isso tem que ser trazido, ensinado e também propugnado pelo Código de Ética, através de um capítulo desse dentro do Código. Claro que o Código ele precisa estar também permeando todos os pontos relativos àquilo que é terminantemente proibido. Como já foi dito, todas as atitudes ilegais que já foram colocadas aqui como proibidas, nós também temos que informar que é completamente proibido, evidentemente, usar bebida alcoólica dentro da empresa. E o Código tem que conter isso. Por mais simples que possa parecer, o Código precisa estar informando o profissional disso. Proibição de retirar qualquer tipo de equipamento, veículo, sem autorização da empresa. Isso também é muito importante, que o Código defina, que diga, que informe, que eduque o seu profissional. Outro ponto importante, a proibição de utilização de qualquer tipo de arma dentro da empresa. A proibição de qualquer tipo de atitude sindical, partidária, político-partidária dentro da empresa. Não respeitando o direito de livre exercício político, evidentemente, fora do ambiente da empresa. A empresa ela precisa ter zelo, cuidado, está sendo permeada pela cultura de ética e integridade através do Código, tornando o ambiente profissional um ambiente tranquilo, um ambiente produtivo, um ambiente agradável, um ambiente de transparência, onde as relações estão sendo permeadas por uma prospectividade, por um entendimento e a busca da realização dos objetivos pelos quais cada profissional se destina dentro desse ambiente. Então, esses são pontos importantes. Agora, inclusive, o Código, já caminhando para uma conclusão desse Código, que também não pode ser longo, ele tem que ser objetivo e tem que ser direto. Você pode se estender nas políticas, normas e procedimentos, mas o Código ele tem que ser muito claro e muito objetivo. Ele tem que definir claramente que qualquer violação ao Código será punida. E as punições podem variar, como advertências verbais, advertências por escrito, com demissões, com justa causa, sem justa causa. Claro que isso é importante que você comunique no Código, para que o seu funcionário, para que o seu diretor, aquele que está no dia a dia, da linha de frente, de todos os processos da empresa, não só na área comercial, mas na área produtiva, na área organizacional, na área tributária, se submetendo a ele, para que ele entenda que o Código ele veio para ficar, e que ele tem eficácia e tem força de autoridade. Isso é muito importante. As pessoas precisam entender isso hoje como um divisor de águas. O Código de Ética e Procedimentos, ele precisa ser respeitado. Claro que, evidentemente, ele vai passar por um processo de absorção, um processo de aculturamento, um processo de treinamento. Essa é a razão pela qual, num primeiro momento, é muito mais a função da própria estrutura de compliance, a própria equipe de treinamento, ela tem que estar com essa preocupação de multiplicar os seus multiplicadores, de formar multiplicadores para que haja efetivamente uma onda de entendimento em relação ao próprio código. Eu costumo dizer que isso é feito de uma série de maneiras, estrategicamente através de um bom plano de comunicação e também atrelado a um bom plano de treinamento, como por exemplo o diário, o que se diz no diálogo diário de compliance, por exemplo, diariamente explorar-se um ponto do código para ser discutido, entre outras estratégias, além do treinamento padrão que 100% da empresa ou do grupo deve ter. Então, esses são pontos importantes. Por quê? Para as pessoas entenderem que os argumentos que não serão mais considerados válidos perante o Código de Ética. Quais argumentos? Os argumentos de que meu chefe mandou fazer, fiz para beneficiar a empresa, eu sabia, mas não fui eu, por exemplo, né? Justificando e transferindo a própria responsabilidade por atitudes antiéticas, o que é muito comum. Não sou dedo duro, não vou falar, né? Eu não tenho compromisso com a empresa, eu tenho preocupação comigo, né? Todos fazem e eu também faço. Então, evidentemente que isso tem que acabar. É importante você, como operador de compliance, como treinador do Código de Ética, que vai ministrar essa cultura
de entendimento, de maturidade profissional, deixe muito claro que todos esses comportamentos não serão tolerados. Porque, evidentemente, que o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. O errado é errado, mesmo que você veja que ele ainda esteja acontecendo. Qual é o diferencial? O diferencial é que você, com a implantação do sistema, evidentemente começando pelo código, estruturado por normas, políticas e procedimentos, construindo um pilar forte de prevenção, agregado a um pilar de identificação, construído pela auditoria, por um canal de denúncias ou canal de ética, com processos investigativos detalhados, com uma equipe bem preparada de compliance que vai conseguir investigar de uma maneira muito cuidadosa e muito silenciosa, sem expor ninguém, as proposituras de denúncias do canal, gerando consequências de punição. Essa é o fechamento sistêmico que o compliance precisa dar. E tudo começa aqui. Tudo começa com o código. Essa é a razão pela qual a importância, digamos, até solene desse momento de start, desse momento de lançamento do seu código. Então, eu digamos que com isso, nós passamos por uma última etapa desse código que ele deve contemplar também a importância das pessoas saberem que existe um canal de denúncia, ou um canal de ética. Qual é a finalidade, né, das pessoas saberem ou entenderem ou chegarem nesse ponto? Porque elas precisam estar preparadas para uma nova fase. E essa nova fase significa estarmos conectando essas pessoas ao projeto, ao processo. E ela se conecta através desse canal de ética, onde ela vai poder expor de uma maneira independente, de uma maneira autônoma, de uma maneira absolutamente resguardada com um anonimato. Por quê? Porque sem isso ela também não participará. Então, esse é outro aspecto dentro da estrutura de implantação de compliance que precisa ser cuidado, um canal de ética. E esse canal, evidentemente que ele pode ser um canal interno, pode ser um canal externo, pode ser um canal de 24 horas, pode ser um canal de 10 línguas, ou pode ser um canal simples, externo, simples. Mas o mais importante é que ele exista. Claro que as melhores práticas mundiais denotam que o melhor canal é o canal externo. E hoje em dia, não só as melhores práticas, mas evidentemente já se consolidou o entendimento de que um canal externo, uma ferramenta externa, além de ser muito mais eficaz, para qualquer tipo de auditoria, ele gera muito mais credibilidade e, além de tudo, ele é muito mais barato. Então, dito isso, você fecha o seu código. Você constrói a conclusão do seu código, para que as pessoas entendam que é um programa sistêmico, que você está trazendo os valores através do seu código, para que eles conectem-se e se relacionem de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, de uma maneira ética, de uma maneira perfeita, de uma maneira que você consiga tratar as questões de uma maneira diferente do que acontecia no passado. Isso vai gerar uma onda de credibilidade. E essa onda de credibilidade ela vai se consumar numa conexão muito grande em relação ao seu programa. Por isso que o código não pode ser feito de uma maneira descuidada, de uma maneira simples, corta e cola, ou por uma pessoa que não entenda da cultura da empresa, não entenda da linguagem da empresa. Por isso que é importante a participação da equipe na construção do código, por isso que é importante a validação da alta direção ao código, por isso que é importante, ao final desse código, que contenha, evidentemente, a declaração do funcionário de que ele está completamente ciente em relação a todos os deveres, todos os atos, todas as atitudes e as proibições que o código contém, através de uma declaração que vai ao final desse código, que será a declaração que você, após o treinamento, você proporá que ele assine esse documento, e esse documento ele fica retido e vai ser um documento que será arquivado dentro da pasta do funcionário. Com qual finalidade? Não é uma finalidade burocrática, como alguns pensam, de fazer um número ou fazer papel. Pelo contrário, é com a finalidade de estabelecer uma conexão de responsabilização ao funcionário. Porque a empresa ela precisa estar propondo e fazendo tudo o que ela pode fazer dentro de um projeto de implantação de compliance para mitigar o risco dela de fraude, de corrupção, de exposição indevida, de vantagem indevida.
Isso são elementos, esse tipo de registro, que é o primeiro registro, dentre outros haverão outros, dentre os mais haverão outros, né? Por quê? Porque compliance não basta ser, tem que comprovar, tem que demonstrar, tem que evidenciar e principalmente diagnosticar. Então o que eu diria com isso é essa conclusão. O código é uma obra que ela tem esse desafio. Ela precisa ser objetiva, ela precisa ser franca, precisa ser direta, contemplar esses pontos importantes trazidos pela lei anticorrupção, trazidos por outras legislações e principalmente pela cultura da empresa. Isso gerará um valor agregado, isso será exposto dentro do site da empresa como um norte importante, como um primeiro documento de compliance e assim sucessivamente. Então, com isso, eu concluo a minha participação, muito grato, muito feliz de estar participando desse projeto e me colocando à disposição para uma próxima. Muito obrigado.